Amém? O que hoje nós estamos vivendo, nós temos visto e ouvido que os valores eles estão mudando. As percepções sobre as coisas estão sendo mudadas. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não muda. Nela não há nenhuma sombra de variação. Então aquilo que a palavra de Deus determina, aquilo que a palavra de Deus interpreta, não muda. Ainda que alguém traga uma outra percepção sobre isso, ainda que você diga que você não acha que seja assim, a minha pergunta é: quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós diante do autor da vida? Sabe que a maior bobagem do ser humano é acreditar que vai viver sua vida do jeito que ele quer, da forma que ele quer, e apoiado no amor de Deus, quando morrer, Deus, na sua misericórdia e na sua soberania, vai contemplá-lo com o céu. Sabe, é como se a gente estivesse dizendo assim: Deus é um funcionário público, daqueles de carreira que não está nem aí com tudo que tem feito e só está carimbando. Então chegou lá, de qualquer jeito ele carimbou, passou. Carimbou, passou. Carimbou, passou. Talvez o mesmo pensamento que alguns têm acerca de Deus, do tipo, ele não está nem se lixando com o que está acontecendo aqui embaixo. Mas tem gente que vive a vida pautada nessas ideias. Eu posso fazer o que eu quero. Eu posso viver do jeito que eu quero. Eu posso estar do jeito que eu quero. E deixa eu lhe dizer uma boa nova. Você pode. O apóstolo Paulo chega a dizer que todas as coisas não são lícitas. Ou seja, tudo você pode fazer. Mas nem tudo nos convém fazer. Você pode, por exemplo, tirar a vida de um outro ser humano. Você pode. Ou não pode? Essa semana uma pessoa entrou em um ônibus e disse que acidentalmente, porque alguém mandou ele dar um tiro, ele deu um tiro e o tiro dele acertou um cidadão de bem. E aquele rapaz veio a óbito. Premeditadamente já entrou no ônibus porque ele era o menor, podia levar a arma. Tudo programado. As pessoas pensam que não vai acontecer nada, que não vai ter algo contra a sua vontade. Mas naquele caminho havia uma pedra, naquela pedra havia um caminho. E aquele rapaz acabou fatidicamente destruindo a vida de outro ser humano. Sabe, uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a estudar história foi perceber a importância da vida. Olhar para você e olhar para mim e perceber o quanto a gente é importante. Eu fico às vezes pensando na história de um ferreiro francês chamado Demétrio,
que um dia esse homem simplesmente ousou pensar. E alguém foi lá e descobriu que ele estava pensando demais, e porque ele estava pensando demais, mataram ele. E a história dele é conhecida. A gente pode, essa semana, eu fiz um aparelho em casa, que ele transporta você para outras realidades virtuais. E através daquele aparelho eu pude visitar o Palácio de Versalhes, na França. E um dos lugares que a gente visita virtualmente é o quarto de Maria Antonieta. E o quarto dela, pasmem, tem 6 portas, onde em cada porta dá para passar 3 pessoas, uma ao lado da outra, sem precisar se apertar. A cama toda recoberta com ouro. Os mais lindos tecidos. Mas lá, no Palácio de Versalhes, tinha alguém que limpava o chão. Tinha alguém que fazia o pão. Tinha alguém que ficava na segurança na porta para que outras pessoas não entrassem. E a gente não sabe sobre essas pessoas, a gente não tem história dessas pessoas. E a história como que ignorou essas pessoas, porque para elas não tão importantes. A gente chama isso no estudo acadêmico de positivismo. A preocupação somente com grandes vultos e com datas. Mas deixa eu lhe dizer, para aquela pessoa que varria o Palácio de Versalhes, ou o Palácio do Itamaraty, ou o Palácio do Planalto, ou o Palácio Olímpio Campos, para aquela pessoa que fazia o pão no Palácio de Versalhes, ou guardava a segurança do Palácio Olímpio Campos, seja nesse tempo, ou há 20 anos, ou há 40, ou há 50, ou há 100 anos atrás, Deus tinha um plano! Mas muitas delas morreram e foram para o inferno. Negligenciaram o plano do eterno, do Deus Todo-Poderoso. E muitas delas não tiveram acesso ao evangelho que eu e você temos. No meu tablet eu tenho um programa de uma rádio chamada Bible Broadcast Network, BBN. A BBN é uma rádio que você instala no seu computador. Se você quiser ouvir pregação em japonês, você ouve. Se você quiser ouvir evangelho em japonês, você ouve. Se você quiser ouvir em inglês, você vai ouvir. Se você quiser ouvir em russo, Jesus Christ, você vai ouvir. Se você quiser ouvir em chinês, mandarim, chinês tradicional, você vai ouvir. Se você quiser ouvir em espanhol, você vai ouvir. E se você quiser ouvir em português, você ouve. Nós temos o acesso a essa palavra. Palavra de vida, palavra de libertação, palavra de salvação, palavra de transformação, palavra de Deus. O Senhor estendeu a sua mão para que eu e você não nos encontremos com o fogo do inferno. O Senhor anunciou Jesus Cristo de Nazaré morrendo na cruz para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O Senhor enviou Jesus, o Espírito de Deus está aqui, Ele está tocando no teu coração, falando ao teu interior, fazendo seu coração bater mais forte, mas nós não damos ouvidos a isso. Temos a consciência, porque a palavra de Deus diz: não há ignorância. A palavra de Deus diz: não há resistência à revelação do amor de Deus. Ainda que estejamos enebrecidos pela mais densa treva, a palavra de Deus é luz. Luz para o caminho, lâmpada para os pés.
Mas mesmo assim a gente fica resistindo. Sabe por quê? Porque o pecado é doce. Pecar é agradável. Mentir é fácil. Se prostituir agrada a carne. Adulterar é bom para a alma. Mas eu quero saber o que isso vai valer para você quando a eternidade chegar. Irmãos, eu não posso me calar, Sabe, você fechar os seus olhos e ver centenas de milhares de pessoas indo para a condenação. E ainda que o evangelho pregado na televisão e no rádio, muitos deles não sejam evangelho completo, seja meio evangelho. Mas, meu irmão, se o Espírito de Deus tiver uma oportunidade para te salvar, ele usa até Balaão. Se o Espírito de Deus tiver uma oportunidade para te salvar, ele usa até o príncipe da Pérsia. Se o Espírito de Deus tiver uma oportunidade para te salvar, ele usa até terremoto. Sabe por quê? Porque você pode não ter a representação de Maria Antonieta. Você pode não aparecer na história como o presidente Juscelino Kubitschek. Mas no livro da vida de Deus tem tinta para escrever seu nome. No livro da vida de Deus tem sangue do Cordeiro para escrever seu nome. Mas você tem que dar o seu passo em direção a Ele. A pergunta que a gente tem que fazer é: o que é importante para nós? Qual é a coisa mais importante para nós? Se você acha que o mais importante para você é a sua própria vida, o seu próprio modo de vida, a sua própria prostituição, o seu próprio pecado, a sua própria concupiscência, então continue vivendo. Continue vivendo, não venha nem para a igreja. Para que vir para a igreja? Perder tempo. Gaste seu tempo se prostituindo, pecando, faça as coisas que você quer fazer, porque você vai morrer e vai para o inferno. E aqui você vai ter que ouvir isso: ou você aceita Jesus ou não tem jeito. Não existe meio termo, é céu ou inferno, é condenação ou salvação. Fora disso não há salvação. Não tem purgatório. Hoje a gente está vendo aí na televisão. Hoje nos Estados Unidos teve outro ataque. Um cara tomou um rifle de assalto, saiu matando, matou 3 policiais e deixou um ferido. E ainda está na rua com a arma. Na França, todo mundo viu. Vai chegar a 100 aquele número de pessoas. Infelizmente vai chegar a 100. Já está em 80 e tantas pessoas mortas. E ali é Alá, que não é Deus. E tem muita gente que se encanta com Alá. Muito crente que deixa Jesus para ir para lá. Tem muito crente que deixa Jesus para ir para o mundo. Tem muito crente que deixa Jesus para fazer qualquer coisa e deixa de ser crente em Cristo Jesus. Mas deixa eu lhe dizer, um dia essa vida vai acabar. Um dia todas as coisas vão passar. E a pergunta é: para quem você vai apresentar a sua eternidade? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de... É para buscar o que primeiro? Então por que a gente busca a nossa própria vontade?
Por que a gente busca as nossas próprias paixões? Por que a gente busca nos nossos próprios deleites? Por que a gente busca primeiro o que é nosso e não o que é dele? Irmão, eu confesso aos irmãos que eu poderia ministrar uma palavra aqui um pouco mais light. Às vezes eu fico com Deus, orando, conversando com o Senhor. Pai, eu paro. Porque a primeira coisa que o diabo disse quando eu comecei a pregar desse jeito é assim, olha, pregar desse jeito não faz evangelho economicamente viável. Ou seja, essa pregação não enche igreja, não enche cofre de igreja. Essa pregação não traz discípulo para a igreja para ser investidor. Não é economicamente viável. Mas deixa eu lhe dizer, eu não prego para encher meu bolso. Eu prego para encher o céu. Eu prego para que você deixe a vida de engano e conheça a verdade da palavra. Eu prego para que o diabo não te faça de escravo, porque Satanás, ele lhe dá um doce, mas ele entrega com chicote. Ele dá uma alegria, mas ele entrega uma depressão junto. Ele dá o prazer, mas ele entrega a humilhação junto. Todo mundo diz, olha, eu queria ser igual Davi. Se você passasse no que Davi passou, meu irmão, metade do que ele passou, todo mundo quer só a glória de Davi. Só os préstimos, as vitórias. Alguns querem até as Batseba de Davi. Mas Davi se humilhou. Davi reconheceu. Davi se arrependeu. Davi declarou a poderosa potência que Deus é. Davi se apresentou diante do Senhor e disse, Deus, não há outro semelhante ao Senhor. Davi pôs em prática isso. Ele começou a buscar primeiro o reino de Deus e buscar a sua justiça. Alguém poderia dizer, Davi, vamos matar Saul, porque a gente resolve logo esse problema, tu tem mais exército do que ele. Davi disse, não toco no ungido de Deus. Se o Senhor me der o trono, quem vai ter que me entregar o trono é Deus. E assim o Senhor fez. Quem espera no Senhor, alcança da forma mais adequada possível. O que eu tenho que entender é que Jesus, Ele está lhe dando a palavra. Escute, não adianta você ir para lá, você ir para cá, você dizer que não é. Você pode subir no alto do Maria Feliciana, gritar 1000 vezes. Não existe lei da gravidade, não existe lei da gravidade, é mentira a lei da gravidade. Você pode escrever uma dissertação de 500 páginas, dizendo que não existe lei da gravidade. Mas quando você pular lá de cima, você vai ver que ela continua existindo. Você pode dizer não há Deus, você pode dizer não há justiça, você pode dizer não há pecado, você pode dizer não há prostituição, você pode dizer que não há problema, você pode dizer que não existe verdade, que não existe justiça, que não existe inferno, mas quando a coisa acontecer, alguém diz, olha, Deus não existe. Irmão, se Deus não existe, então a gente tem que fazer tudo que a gente quer. Tudo. Porque se não existe Deus, não existe mal. Se não existe mal, não existe justiça. Se não existe justiça, não existe antagonismo. Se não existe antagonismo, vão fazer o que quer. Os árabes doidos estão matando o povo, se explodindo, jogando carro em cima do povo, dando tiro em tudo, eles estão certos, porque não existe Deus. Não existe mal. Mas se você lá no seu coração diz isso é errado, você está provando que Deus existe, porque no seu interior existe uma centelha de justiça, que foi colocada lá no Éden.
E a primeira forma de você encontrar a Deus não é através de geografia. Sabe aquela palavra de fechar os seus olhos e orar ao Senhor? A primeira forma de se encontrar a Deus é através da oração. Quando você ora ao Senhor, você quer fazer primeiro o reino de Deus, você quer buscar primeiro o reino de Deus, a primeira coisa, feche os seus olhos e ore ao Senhor. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Os discípulos de Jesus procuraram ele e disseram: Senhor, a gente quer orar, nos ensine a orar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem busca aprender a orar, é porque quer conhecer a Deus. Quem busca aprender a orar, quer conhecer a Deus. Por quê, meu irmão? Você já imaginou marcar um encontro com uma moça? Um jovem, ou uma jovem marcar um encontro com um rapaz, e aí, os dois acertam para se encontrar, vão ao shopping, e chega no shopping, aí um olha para o outro e faz assim. Sem ser mudo, é claro, né? Porque mudo também conversa, daquele jeito. Eles estão falando, a gente não está ouvindo, mas eles estão conversando. Aí um olha para o outro. Aí senta na mesa. Chega o garçom, vão pedir o quê? O garçom fica impaciente, vai embora. E um fica olhando para o outro. Não dizem uma palavra. Depois de 2 horas, um faz assim. No outro dia, o amigo ou amiga encontra com ele e diz: E aí, como é que foi o encontro? Paz, aquela manhã não tem graça não. Por quê? Fiquei com ela 2 horas, não deu uma palavra. A primeira forma de desenvolver um relacionamento é através da hora, falando com quem? Com Deus. Oração a Deus. E eu digo, uma das orações que Deus responde com mais prontidão é a oração de alguém que quer conhecê-lo para ser salvo. Você quer ser salvo? Você quer conhecer a Deus? Você quer ter uma vida de comunhão? Então ore a Deus: Senhor, revela-se a mim, Senhor, porque eu quero te servir em profundidade. Se você orar para o diabo se revelar, ele não vai se revelar. Mas uma coisa ele vai fazer: ele vai propiciar meios para você ficar bem distante de Deus. Meios sutis ou nem tanto sutis, mas ele vai fazer de tudo para que você se distancie de Deus. Satanás conhece nossa carnalidade. Ele sabe quem somos. Eu costumo dizer que o diabo trabalha na vida das pessoas não só porque ele é diabo, mas porque ele é o melhor psicólogo de todos os tempos. Ele conhece você desde o dia que você nasceu. Ele sabe quem é Charleide desde o dia que ela deu o primeiro berro lá. E de lá para cá, o bichinho vem andando, anotando tudo sobre a vida dela. Olha, fez isso, olha, peraí, deixa eu anotar isso aqui. Sabe de tudo, sabe quando ela fica com raiva, quando ela fica triste, quando ela fica alegre. O que ele faz? Eu quero desviar. Eu vou fazer agora ela ficar muito triste. E aí vai criando situações para que a tristeza chegue perto dela, chegue próximo a ela, vai ficando triste, triste, triste. E às vezes até usa até um crente 50%, sabe? Para entristecer mais ainda. Satanás sabe como trabalhar no psicológico, por quê? Não é porque ele é diabo, não é porque ele é onisciente, não é porque ele é onipresente, é porque ele sabe a história da pessoa, é o melhor psicólogo de todos. Ele sabe como você fica triste, ele sabe como você fica alegre, ele sabe se você é muito apegado a dinheiro, se você é pouco apegado a dinheiro, ele sabe se você é emocionalmente ativo, se é emocionalmente frágil, ele sabe se você é depressivo, ele sabe se você é para frente, ele sabe se você é sanguíneo, se você é fleumático, ele sabe de tudo e ele trabalha para que você caia. É por isso que quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que Deus nos dá uma nova criação, Deus nos dá espírito e vida, Deus muda a nossa natureza e Satanás fica confundido.
Mas até entregarmos a nossa vida ao Senhor, Ele faz de tudo para que você não conheça a Deus. E quando a gente diz que vai aceitar, quando a gente diz que vai se comprometer, mas a gente fica margeando o céu, jamais Deus vai se revelar. Mas o diabo vai fazer tudo para que você não o conheça. Quando aqueles homens pediram a Jesus para ensinarem a orar, quando aqueles homens buscaram Jesus, Senhor, nos ensina a orar, eles queriam se aproximar de Deus, eles queriam conhecer a Deus, eles queriam entender a Deus. Em 1 Coríntios 15, 19 diz, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a gente pensa que o que Deus tem para nós é só nesse tempo, que a gente pensa que o que tem Deus para nós tem que estar aos nossos olhos, à nossa vista, somos miseráveis. Se você pensa que o que Deus tem para você é só aquilo que você vê, você está enganado. Diga para a pessoa que está ao teu lado assim, se você pensa que é só o que você está vendo, você está enganado. Diga assim, Deus tem mais para você. O que Deus já fez na sua história? O que Deus já fez na sua história? O que Deus já fez na sua vida? Se Deus trouxe a esse lugar hoje, eu quero dizer uma coisa para você, Ele ama muito você. E eu vou dizer mais, ama tanto que Ele está desesperadamente chamando sua atenção, volte-se para mim. Sabe por quê, meu irmão? Porque você podia estar no lugar agora, e alguém falando o quanto você é especial para Deus, e que você é um mais que vencedor, que você tem tudo para vencer, para romper os limites, para ir além. Jesus te chamou para ser cabeça e não cauda, e que Ele já estabeleceu todas as bênçãos do trono sobre sua vida, e que os céus serão céus de Deus e não céus de bronze, que você vai prosperar em todas as suas ações, e onde você pisar a planta do seu pé, você vai prosperar, que o Senhor vai fazer com que suas folhas não caiam. Tudo isso é verdade. Mas para os que obedecem a palavra de Deus, os que não obedecem não prosperam. Os que não obedecem não veem a glória de Deus. Os que não obedecem não entram debaixo das bênçãos de Deus. Mas apóstolo, eu conheço um bocado de gente que não obedece e prospera. Isso é a prova. Porque a bênção de Deus é bênção de Deus. Você consegue entender isso ou não? Bênção de Deus é bênção de Deus. Não estou entendendo, vou explicar. Bênção de Deus, eu vou usar uma analogia aqui meia ousada, tá? Mas eu vou usar. Pega, eu não sei qual é o dinheiro da Venezuela, quem sabe aqui? Sabe, Cássio, o nome do dinheiro da Venezuela? É peso, é? Será que é peso? É peso? Bolívar, isso. Pega 10 bolívar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 10 bolívares aqui, 10 reais aqui e 5 dólares aqui. Qual é o que vale mais? Hã? Por que o dólar? O dólar vale 15 reais. Bênção de Deus é igual ao dólar, irmão. Tem 10 reais por aí, tem 10 bolívar por aí, tem. Mas bênção de Deus é igual ao dólar, você sabe que é de Deus. Ah, todo mundo tem 10. Sim, mas ninguém tem o dólar. Bênção de Deus, você sabe que é de Deus, porque você entende o valor. Você compreende que você não tinha condições de entrar por aquela porta, mas você entrou. Você não tem entendimento, você tem uma compreensão de que você não tinha jeito de ser chamado salvo, mas você foi salvo.
Você compreende que você era raça ruim, condenada ao pior dessa terra, mas Ele te amou. Você sabe o preço. Isso é que é o tremendo. Eu sei o valor. Ah, meu irmão. O Senhor me deu uma esposa. Aleluia. Aí chegou, tá, eu também tenho uma esposa. Aí ele apresenta a esposa dele, turbinada, toda falsa. Não é só a loura não, é o corpo todo. É aspiração, é enchimento. E com toda essa maquiagem corporal, ele ainda passa outra na rua e fica. Não se sente satisfeito. E aí você tem sua esposa, ela não é bombada, não é siliconada, é tudo original, e você feliz da vida, dizendo que coisa linda, eu não mereço isso. Você sabe que é dólar de Deus. Você sabe que é bênção de Deus. Você sabe que é o agir de Deus. Porque Deus só entrega o que é bom. Eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O diabo pode te dar o que for, mas nada se compara à bênção de Deus. E eu vou dizer mais. Tem gente que perde as bênçãos que Deus dá por negligência. Negligência. Deus preparou um projeto. Deus preparou uma vida. Deus preparou uma transformação. O Senhor fez toda a agenda. Sabe aquela parábola da festa? Chamei os convidados e eles não vieram. O Senhor preparou tua bênção. E tem muita gente que perdeu a festa. E o que o Senhor faz? Vai pelos valados, vai pelas... Busca a gente aí, qualquer um. Aí aquela bênção que era para você. Você perdeu e o Senhor entrega a outro, que não foi convidado para a festa. E eu vou dizer a coisa mais tremenda, que aquela pessoa, mesmo incircuncisa, diz, graças a Deus. Foi Deus que me deu. No nível da mediocridade. Eu lembro quando eu era garoto, bem pequeno, uns 14 anos. Não era tão pequeno assim não, já era grandão. Eu orei a Deus assim, Senhor, eu não sei fazer nada, eu não vou chegar na universidade. Então, Senhor, me dá uma profissão, me ajuda, Senhor, me ensina alguma coisa, eu quero trabalhar, me ensina a fazer alguma coisa. 14 anos, 13 anos de idade, na verdade, eu já estava trabalhando de office boy. Eu lembro que uma coisa que não sai da minha memória é porque naquela época saiu uma música que falava Sou Boy. E aquela música era a minha vida. O nome da empresa era Santos e Santana Representação. Eu ia trabalhar chorando e voltava chorando, mas eu ia. E aí, nessa época eu disse, Senhor, eu não sei fazer nada, me ensina, Senhor. Quando eu cheguei aos 18 anos de idade, eu ainda lembro que fui trabalhar numa empresa chamada, era Santos Santana Representação. Fui trabalhar na Santana Refrigeração. Quando eu fiz 18 anos de idade, mais ou menos, 19 por aí, eu estava saindo da Santana Refrigeração. Eu já sabia, já tinha feito, já tinha aprendido, praticamente pagava para isso, a trabalhar com quadros de comando elétrico, ou seja, eu já entendia a dinâmica de montar um quadro elétrico que pouca gente sabia. Na empresa, até meu chefe, que foi quem me ensinou, me perguntava as coisas, porque eu já sabia. Aprendi a dinâmica dos gases e a trabalhar com refrigeração, compressores herméticos, semi-herméticos, sistema Bitzer. Claro que nem tudo que você vai fazer, por exemplo, embobinar o motor, não bobinava, mas identificava o defeito e dizia onde estava quebrado. Com 19 anos, com mais ou menos 22 anos, já estava trabalhando com informática. Então, se você disser, apóstolo, o senhor sabe instalar uma lâmpada dessa? Eu sei. O senhor sabe o que está acontecendo aqui em cima nos fios? Eu sei. Sabe qual é o sistema de segurança que é implantado na frente? Eu sei. O senhor pode sugerir coisa melhor? Posso.
Chave NH com dispositivo de AZED. Você pode melhorar a quantidade de energia? Posso. Vamos fazer uma demanda contratada. Chama a energia para fazer os cálculos estrutural. Vamos botar o sistema de refrigeração? Vamos usar quantos terabytes de energia aqui? Vamos usar Freon. Vamos usar Freon 11, Freon 12, Freon 22, vai usar o quê? Qual o sistema de refrigeração? É pressão dinâmica ou pressão ativa? Tudo isso a gente aprende quando está lá no mundo aprendido. Deus veio e numa oração, Senhor, eu quero, e Deus respondeu minha oração. E eu mereço? Não, mas é o amor dele por mim, o amor que é dado de graça por aqueles que não merecem, mas é o amor de Deus por sua vida. E o que é que eu respondi a Deus? Muita desobediência na minha vida, muita mentira na minha vida, muito pecado, e eu me arrependendo, e Ele me perdoando, mas jamais Ele deixou de ser o meu Deus. E Ele quer ser teu Deus também. Apóstolo, mas eu conheço a pessoa que trabalhou com o Senhor, e está melhor do que o Senhor, mas se ele morrer hoje vai para o inferno. Eu sei quem tenho crido e sei que Ele é poderoso. Nenhuma das suas promessas caiu por terra, todas elas se cumpriram na minha vida. Eu não sou metade, não sou 10% do homem que Deus queria que eu fosse, porque se eu fosse 10% do homem que Deus queria que eu fosse, eu teria 1000% mais do que eu tenho. E quando eu falo 1000% mais, eu não falo de ter financeiro, eu falo de ter interior. Para minha oração, Senhor, Deus me dê sabedoria. Senhor, me dê discernimento. Eu queria ter discernimento e sabedoria, mas não é para aparecer, não, é para servir a Ele. E Ele é bom. Os apóstolos procuraram Jesus e disseram, Senhor, nos ensina a orar. Eu quero concluir essa ministração analisando uma oração que Jesus entregou aos seus discípulos. Mateus 6, 7, 8 diz, e orando-vos, não usei de repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário, antes de vos nos pedirem, ou seja, antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que você precisa. Se nem abrir a boca, Deus sabe. Os discípulos falaram com Jesus, e eles disseram, olha, nós precisamos orar, nos ensina a orar. E o Senhor Jesus, tudo bem, vou lhe dizer uma coisa, não copie os gentios, porque os gentios repetem o tempo todo. Jesus não disse que essa oração repetida não é ouvida. Ele não disse isso. Ele disse que é vã. Ou seja, o que é uma coisa vã? Não tem valor. Da primeira vez Deus já ouviu. Uma vez eu fiz uma promessa a Deus para ver meu irmão chegar em casa, que ele não tinha chegado, já era mais de 3 da manhã, ele não aparecia, eu fiz uma promessa. Se o Senhor mandar meu irmão para casa, Deus, eu vou rezar sem Pai Nosso e sem Ave Maria. Eu estava no caminho da conversão, Deus teve misericórdia de mim, considerou só os Pai Nossos. Meu irmão chegou. Hoje ela não serve Jesus Cristo, o pastor. Mas o apóstolo diz, o Senhor Jesus disse, não faça isso. Fale com Deus o que você precisa. Fale com Deus o que você precisa. O que é que você precisa hoje? Você precisa de salvação? Então diga ao Senhor, Senhor, me salva. Na oração que Jesus passou para os seus discípulos, ele ensinou algumas coisas. Primeiro, buscar a Deus. Buscar como? Entendendo a condição de paternidade divina. Deus abençoa filhos que obedecem ao seu nome. 2 Coríntios 2, 9. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes aonde? Obedientes aonde? Então Deus abençoa. Deus Pai, diga Deus Pai. Abençoa filho que obedece. Você acha que um pai abençoa filho desobediente? Não, sinceramente, quem é pai aqui, levante a mão. Agora, quem é mãe aqui, levante a mão. Se o seu filho desobedecer,
Você vai dar para ele um PlayStation, é? Se seu filho desobedecer, você vai deixar ele lá no cantinho dele, é? Hein? Não tem Cris Polo em sua casa, não. O filho que desobedece, merece o quê? Hã? São vários nomes, né? É vara, couro, é Cris Poli. E eu vou dizer uma coisa para os filhos. Vocês também serão pais. E eu ainda vou profetizar mais na sua filha. Ei, filho, eis que te digo. Você também vai ter sua Cris Poli na sua casa. Pai só abençoa filho que obedece, irmão. E qual é a maior de todas as bênçãos? Salvar. E qual é a obediência que eu tenho que fazer? Entrega teu caminho ao Senhor. Confesse a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Segundo, o Senhor é santificado. Um filho honra o nome do Pai com sua vida. Mateus 6,10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Ou seja, o meu andar nessa terra glorifica o Senhor. E quem vê eu andando nessa terra sabe que Deus existe. Por quê? Porque eu obedeço a sua voz, ouço a sua voz e Ele me faz prosperar. Sou santificado. Não é aquela santificação, sabe, da indumentária. Nossa, o apóstolo é tão santo, olha o terno dele. Ah, meu filho. Fala, paletó. Paletó não fala nada. Paletó não faz jejum. Paletó não vigia nem hora de madrugada. Não é o meu paletó que me santifica. O que me santifica é minha vida com Deus. Um filho que ama o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, santifica a sua vida. Cuidado como você tem andado. Porque você é marcado pelo sangue de Jesus. E ai daquele pelo qual vem a desonra. Eu não vou profetizar para você, eis que tem um túmulo. Não, todo mundo tem um túmulo, meu filho. O problema não é o túmulo, o problema é o pós-túmulo. Depois que feche os olhos e parar diante da porta eterna lá, diante do trono branco, que os livros se abrirem, e o seu, aqui a gente ri, mas lá a gente chora. Um filho obediente recebe resposta do Pai. Um filho obediente santifica e honra o Deus que o chamou. Terceiro, tudo vem de Deus. Um filho sabe que depende do Pai e tudo que ele tem é dele. Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Tudo vem dele. Como diz a música, tudo é do Pai. Inclusive tua vida. Olhe para a pessoa que está do teu lado assim. Diga para ele, tudo que você tem é do Senhor. Diga isso para duas pessoas próximas a você. Tudo que você tem é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor, inclusive a tua vida. Se Deus chega e desliga a tomada, não tem jeito, filho. Tudo que você tem é dele. E o que você está fazendo? Você está sendo um filho obediente? Você está santificando o Deus que te chamou, que te honrou? Mas deixa eu lhe dizer, se tudo que você tem é dele, ele tem mais tudo para te dar. Deus, ele realiza sonhos da gente, a gente nem imagina. Eu vou dizer aos irmãos, sinceramente, eu louvo a Deus pela minha vida, pelo que Deus fez na minha história de homem, profissional.
Mas o senhor sabe que desde criança a gente sonha, todo mundo sonha em entrar na escola, na universidade. E eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. E o senhor me deu condição de fazer. E eu fiz aquele curso, Enem, né? Enem, como é? Enem. E eu fui aprovado na bolsa do ProUni, ganhei o curso de História pago pelo governo federal na Universidade Tiradentes. Mas eu não fiz na Tiradentes, fiz em outra universidade, em outra faculdade. Depois que eu formei, eu disse, tudo bem, Deus, estou grato, muito obrigado, acabou. No ano que eu comecei a primiciar, no segundo mês, mais ou menos, meu telefone toca, eu estava no shopping, sentado no sofá, acho que na loja insinuante, um negócio desse. E eu, alô, você não quer fazer mestrado em ciência da religião, não? Mas eu quero, né? Eu não imaginava que ia fazer, mas Deus nos deu uma honra e nós fizemos. Ou seja, eu pensei em uma coisa, Deus pensou outra. E se ainda for da vontade de Deus, ainda vou chegar a um doutorado, mas é tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Tudo para declarar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não preciso do mundo para receber as coisas do mundo, não. Eu não preciso confabular com o diabo para ser abençoado, para ter as coisas. Eu não preciso de algo maior, nem algo melhor, porque o maior e o melhor habita em mim. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de toda a terra. Quarto, sabe o valor da sua dívida. Da mesma forma que é grato pelo perdão, também perdoa. Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos, entendendo que o Senhor me perdoou. Eu tenho que ser alguém para perdoar também. E sabe a primeira pessoa que a gente tem que começar a aprender a perdoar? Nós mesmos. Depois que a gente começa a se perdoar, sabe, tem gente que tem trauma, tem depressão, ou chega às margens da depressão. Por quê? Porque ele não se perdoa em alguma coisa. Não se perdoa porque cometeu um erro, não se perdoa porque não tomou alguma atitude, e esse sentimento vai aumentando. Essas doenças psicossomáticas são porque algo dentro não está resolvido. Mas quando você tem o refrigério do Espírito, Senhor, eu sei que tudo está em Ti. E o cão chega, a pressão chega, o buraco é preparado, e quando o diabo pensa que vai lhe lançar na depressão, você passa sem pressão. Quem fica deprimido é o diabo, porque você habita na presença de Deus com o coração resolvido para perdoar e ser perdoado. Eu preciso saber o que é mais importante. Ou viver a minha vida, ou viver aquilo que Deus tem para mim. Para a gente finalizar. Quinto. Tudo está no controle dEle. Tudo está sob o controle do Pai. Quando a nossa vida está em suas mãos, tudo está no controle do Pai. Senhor, não nos induz à tentação, mas livra do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória para todos sempre. Diga o poder, a honra, a glória para sempre. Amém. Todo o poder dele, toda a honra é dele, toda a glória é dele, e isso é para sempre. Sabe que essa palavra sempre, ela é uma palavra fora do tempo? Porque é o seguinte, esse púlpito sempre existiu. Um dia ele foi só ferro e areia, que o vidro é feito de areia.
Um dia ele foi matéria-prima ainda a ser tratada. Para se tornar púlpito, ele passou por um processo muito grande. E para se tornar terra, e para se tornar ferro, Deus teve que dizer, haja. Mas Deus sempre existiu. Ele está fora da sentença, porque ele sempre será e sempre foi. Mas o que me chama a atenção aqui é o final da oração, a expressão amém. A palavra amém é um acróstico, uma abreviatura, no sentido mais rústico de dizer, ele é o amém, ele melech neeman, ele é Deus, Rei e fiel. Diga comigo, Deus, Rei e fiel. Deus porque domina sobre todas as coisas. Rei porque sua autoridade é para todo sempre. E fiel porque tudo que ele promete, ele cumpre. A pergunta que a gente pode fazer para você nessa noite é, o que é mais importante para você? Sua vida eterna ou sua satisfação momentânea? O que é mais importante para você? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça e fale com Deus nessa hora. Nós sabemos que existem muitos intempéries, muitas dificuldades, muitos desafios na vida de homem, na vida de mulher, na vida de jovens. Mas o maior de todos os desafios é render-se ao Senhor. O maior de todos os desafios é um compromisso real com Deus. Por quê? Porque isso requer uma atitude extrema. Usar toda a força da sua humanidade para dizer, Deus, eu quero ser um crente melhor. Deus, eu quero ser uma crente melhor. Deus, eu quero ser uma nova criatura. Eu quero nascer de novo. Deus, eu quero receber o perdão e a salvação. Eu quero sentir isso, Senhor. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero amar isso, Senhor. Eu quero ser testemunha disso, Senhor. Eu quero que Teu Espírito viva em mim, que as pessoas saibam que o Senhor é meu Deus. Fale com o Senhor nessa hora. Vamos nos colocar de pé nos nossos lugares. Feche os seus olhos e fale com o Senhor.